Olá pessoal, estamos começando hoje mais um programa New TV com um convidado especial, o Salustiano, que é um especialista em TV digital, interatividade, portabilidade, formado em ciência da computação, tem 43 anos e está desenvolvendo coisas fora de série nessa área aqui no Brasil e no exterior. Tudo bem, Salustiano? Tudo bom, Marcelo? Tudo legal. Prazer ter você aqui hoje com a gente. Ah, bacana. A gente vai fazer o programa hoje de forma diferente. A gente vai fazer 3 blocos com intervalos de 10 minutos. A primeira parte do programa a gente vai falar sobre TV digital. A segunda parte a gente vai falar de interatividade e a terceira parte sobre portabilidade. Então, vamos começar com TV digital. Eu queria que você desse um overview aqui para a audiência do IG sobre o que é TV digital, onde ela está, como ela funciona, etc. E o que você faz com a TV digital. Legal. TV digital é a grande mudança pela qual a televisão brasileira está passando no momento, né? Nós temos um padrão que começou no dia 2 de dezembro por São Paulo, capital. Esse padrão permite a transmissão de sinal em alta definição. Então você tem uma imagem em alta definição e um som com excelente qualidade, tá? Você tem a transmissão de sinal para equipamentos móveis e portáteis, como o celular, por exemplo. E você tem o que eu considero uma das coisas mais bacanas, que é a interatividade, né? A interatividade muda a forma da gente se relacionar com a TV. Então, existe um cronograma de implantação da TV digital no Brasil. Começou por São Paulo, já está no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia. E a ideia é que nos próximos 2 anos todas as capitais tenham um sinal digital instaladas. A gente tem uma pergunta aqui do Carlos. José, quais foram os maiores passos que o Brasil deu em relação à TV digital? Ok. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: houve uma disputa de padrões, né, o que é natural. Existem 3 grandes padrões no mundo: um japonês, um europeu e um americano, tá? O Brasil optou por um padrão que é o japonês, mas ele incorporou inovações de coisas que foram feitas aqui pela Academia Brasileira. Então, por exemplo, a gente usa H264, que é um MPEG-4 para vídeo, né? Isso permite uma compressão de vídeo maior, né? A gente utiliza a interatividade, o que permite a interatividade é uma especificação de software desenvolvida no Brasil, chamada Ginga, tá? Então, pelo fato da gente ter incorporado inovações brasileiras, nós temos hoje um padrão que é referência, né? Que está virando referência mundial, tá? Então, eu diria que nós acertamos no padrão. E o padrão é tão bom que ele está começando a ser divulgado no continente. Então, países como a Argentina já sinalizaram que interessam o padrão brasileiro, que a gente chama de nipo brasileiro, né? Países como Venezuela, Chile, estão em negociação para usar esse padrão também. E isso é muito importante porque aí o Brasil não fica sozinho, né? Ele não tem um padrão, apesar de que ele é compatível com o japonês, né, em vários aspectos, mas a gente não fica sozinho no padrão no continente. E o que é o Ginga? O Ginga é o que a gente chama de middleware, né? O que é um middleware? É uma camada intermediária de software que fica entre o equipamento, o televisor, o receptor. É importante dizer como é que funciona a TV digital para quem está assistindo, tá? O que tem que ser feito? Durante um prazo aí estimado em 7 anos, né, começou agora em dezembro de 2007, então a gente calcula até 2014, mas isso pode ser prorrogado, vai haver a transição do sistema analógico, que é o que a gente usa hoje, para o sistema digital, tá? Então, nesse prazo, as pessoas vão se programar para trocar os seus equipamentos, os seus televisores, tá? O que a indústria fez para facilitar a vida dos usuários, né, dos telespectadores, enfim. Existem equipamentos chamados receptores, né, que a gente chama também de set-top box, que permite que você transforme o sinal digital para a sua TV analógica. Então você passa a receber o sinal digital transformado na sua TV analógica, ou seja, não necessariamente precisa mudar de televisão agora. Você pode aproveitar a sua televisão e ficar um tempo com ela. Tá? Resolve? Olha, a imagem fica boa, né? E, poxa, você pega uma anteninha pequena, o HF, a imagem fica perfeita, o som fica ótimo, mas não é a mesma coisa de você ver numa TV pronta para receber de fato o sinal digital, né? Que são as TVs de alta resolução, HDTV, tá?
Mas resolve, é uma opção interessante. Eu, por exemplo, estou usando 2 receptores, né, em casa em TVs mais antigas, né, e funcionam bem. E tá? são baratos os receptores? Ok, questão de preço. A questão de preço está diretamente ligada à escala, né? Então, quanto mais se vende, mais se barateia. Isso é clássico em tecnologia nova, né? Hoje, você encontra receptores que vão variar de R$200, que é o caso da Provil, né, até R$800, R$900, dependendo do fabricante. Qual é a tendência disso? A tendência é não só baixar, em alguns casos, né, não acredito que baixe menos de 200 sem perder a qualidade, né, mas vamos pensar que daqui a alguns anos isso pode baixar. Mas a tendência é existir equipamentos diferentes para usuários diferentes, tá? Então, esses set-tops eles podem trazer alguns recursos a mais ou a menos, né, dependendo do seu bolso. Então, podemos imaginar mais adiante um set-top mais completo, que custaria mais caro, mas traria, por exemplo, um HD embutido para você gravar a programação. Tá? Um exemplo. Tá? Assim como a gente pode imaginar um set-top sem interatividade, sem nada, apenas para você receber o sinal, ele teria um preço mais em conta. Né? Então, quem vai dizer isso é o mercado. Né? É como o mercado vai se comportar com relação a essas tecnologias. A pergunta do Hugo é: quando todos poderão ter acesso à TV digital e o que é preciso ter em casa para que possamos usufruir dessa tecnologia? Que é mais ou menos o que você respondeu. Exatamente. Você vai comprar, não precisa comprar uma TV, né? Apesar de que já existe no Brasil hoje 24 TVs, né? Prontas já, recebendo o sinal digital, ok? Não precisa da antena? Não, precisa da antena. Ok, eu digo o aparelho de TV, né? Pronto já para TV digital, já tem 24 fabricantes, né? 24 modelos aí. No caso de receptores, já existem 7 no mercado, aproximadamente, talvez 8, um pouco mais. E como o investimento da TV é sempre um pouco maior, né? A gente aconselha investir primeiro em set-top box, né? Em receptor, para começar a sentir como é que é a experiência, né? da TV digital, antes de passar para um aparelho de TV propriamente dito. Qual foi a outra pergunta que ele fez? Não, quando todos poderão ter acesso à TV digital? Okay. E o que é preciso ter em casa? Existe um cronograma, né? Esse cronograma já começou. Aí é importante dizer o seguinte: o Brasil está se inserindo numa área que é nova no mundo todo, tá? Então, isso é uma novidade hoje. Só para ter uma ideia, tem países na Europa que começaram a migrar a planta analógica para digital em 2005. Né? A maioria em 2003, na Itália, Espanha. Então, a gente está se inserindo num mercado inteiramente novo. E para ser um mercado novo, a gente até que está indo bem. Tá? Apesar de, ninguém está vendo ainda a TV digital de fato, né? Mas em relação a outros países, a gente está conseguindo cumprir um cronograma bem mais rápido. O fato de já estar em 4 capitais, né, partindo para a 5ª, já é um bom indicativo disso. E o que é que a gente aposta nisso tudo? O brasileiro adora televisão. Né? Inclusive, é importante dizer que, segundo o IBGE, mais de 95% dos domicílios brasileiros têm televisão. E, segundo o IBOP, pelo menos 30% desses domicílios têm mais de 2 TVs. Tá? Então, o brasileiro tem uma paixão muito grande por televisão e por coisa nova. Basta ver o que é que foi celular aqui, o que é que virou o mercado de celular aqui no Brasil. Né? Então, eu acredito também nessa afinidade, né? Nessa coisa de usar o novo que o brasileiro tem para acelerar o uso da tecnologia. Excelente. A gente vai fazer um pequeno intervalo de 10 segundos e vamos voltar para falar só sobre interatividade com a TV digital. A gente já volta rapidinho.